Olá, eu não sei se você já sabe, mas tem fases na nossa vida que elas funcionam como um espelhamento, um sistema de GPS sistêmico ao qual você pode estar repetindo padrões de comportamento, fase que se repete na outra de forma não absoluta como na física, através da causa e efeito, mas de forma metamorfoseada, ou seja, umas transformações que são necessárias para que você consiga acompanhar cada ciclo da sua vida. Se você não conhece, seja bem-vindo. Eu estou falando do sistema dos centênios, aonde cada ciclo ele é muito importante, tem os seus desafios, tem as suas verdades, tem as suas superações. Quem aprende não depende. Se você se interessa por esse assunto e gostaria de saber qual fase do seu ciclo você anda repetindo, fica aqui comigo. Prazer, meu nome é Arnaldo Mota. Esse é o canal Levemente. Nosso objetivo é te trazer clareza, caminhos e possibilidades para que você possa fazer novas escolhas. Quem aprende e não depende. E às vezes a vida passa a ser muito mais leve quando o conhecimento ele é transformado em sabedoria para a sua vida fluir com mais clareza. Não sei se você já conhece, mas se você me acompanha aqui, eu sempre estou falando dessa pedagogia fundamentada por Rudolf Steiner, que são os centênios da nossa vida. Cada centênio ele é formado por um período de 7 anos. Nesse ciclo, cada um de nós temos vários aprendizados, vários desafios. É como um jogo de videogame, que a vida vai trazendo situações que nós precisamos lidar, resolver. Quando você conhece essa pedagogia e aplica na sua vida, você antecipa situações porque você consegue enxergar dentro daquele período quais são as suas vivências, o que você precisa fazer para que cumpra aquela tarefa, como se fosse uma autoescola. Se você pratica aquelas aulas, a teoria, ela vai para a prática, você se torna apto a dirigir aquele automóvel. Semelhantemente, a sua vida funciona dessa mesma forma. São etapas que você precisa ser validado internamente, concluir aquele processo para que você, de uma forma dinâmica e sutil, você sinta a sua vida ter mais leveza. Quando você consegue lidar com essas situações, você tem a sensação que a sua vida ela está fluindo, você tem resultados. Os problemas eles aparecem, mas com a dinâmica tão sutil, tão leve, você encontra resposta praticamente tudo na sua vida. Ao contrário de muitas pessoas, a sensação é que a vida está travada, estagnada. Às vezes vivendo em situação como se fosse um espiral, sempre passando pelo mesmo padrão de comportamento, pela mesma situação. E essas pessoas, geralmente, o que elas encontram no meio desse processo são apenas os seus rastros, as suas marcas pessoais. Por quê? Nada muda para quem não conhece essa pedagogia e acaba não trazendo essa clareza, essa verdade para a sua vida. Então, se você não sabe o que tem que fazer, qual é o ciclo da vida que você está, eu te sugiro que você permaneça até o final desse vídeo. E se você se interessa, mergulha nesse meu canal que você vai encontrar outros centênios. Veja o ciclo de vida que você está, assista esse vídeo que você vai saber qual o que você precisava fazer e que não foi feito na fase ideal. Mas tem como corrigir? Tem sim. Tudo que eu reconheço que precisa fazer o processo da mudança, você faz a sua autocorreção. Como eu falei, funciona como um GPS. Esse espelhamento
faz com que você corrija a rota que está disfuncional com sua vida. Por isso que a gente fala, esse espelhamento, de forma metamorfósica, ele vai te trazendo situações para que você faça essas transformações. Segundo Stein, ele fala o seguinte: às vezes a gente permanecer calmamente apreciando essas belezas da nossa alma, essa maneira de sentir de forma muito mais clara, acaba trazendo essa sensação de existência, de paz e luz ao nosso querer pessoal. Tudo que nós vamos fazer, primeiro nós temos que pensar. Esse pensamento ele é arquitetado na nossa mente, é uma fotografia do externo, e essa fotografia do externo, ele vem para o nosso sentir. Esse nosso sentir é a ponte entre o pensar e o querer. Não adianta só você querer. Essa tríade, ela precisa estar em conexão. Quantas vezes você pensa em uma coisa, mas sua cabeça faz outra, ou ao contrário, ou você tem a vontade, mas não tem a força para fazer aquela realização. O que será que está acontecendo? Será que você tem pendências dos seus centênios que você ainda não conseguiu resolver? É sobre isso que eu quero que você entenda essa pedagogia e traga ela como uma ciência para a sua vida e uma aplicação na sua vida real. E quando eu falo trazer essa pedagogia dos centênios para a sua vida real, é porque é o seguinte: essa metamorfose, eu só consigo transformar algo em mim a partir do momento que eu trago essa realidade para a minha vida. Essa transformação ela tem que acontecer através da minha mente, dos meus pensamentos. Os meus pensamentos, eles geram os meus sentimentos. Os meus sentimentos geram os meus comportamentos. Os meus comportamentos geram os meus resultados. Meu pensar, meu sentir e o meu querer faz com que essa programação vá para nossa mente e a partir daqui a gente consiga trazer muito mais clareza do que eu preciso fazer no meu processo. Para você entender essa metamorfose, esse espelhamento dos ciclos dos centênios, imagine como se fosse uma parábola. Essa parábola, ela vem do ponto zero, desde o nosso nascimento, e ela perpetua, tá? Passando pela fase do T, caminhando para o C. Se hoje você tem nessa faixa etária de 56 a 63 anos, existem situações em que a pessoa não cresceu emocionalmente e hoje ela repete padrões de comportamentos daquela criança de 0 a 7 anos, onde ela achava que o mundo era belo, que a aproximação do outro, ela buscava segurança, o ninho, saber lidar com as suas emoções, a experiência de viver em harmonia no seu próprio lar, aprender pelo espelhamento com a família, o que era bom, o que era ruim, aprender também o momento de se distanciar. A criança, quando ela começava a caminhar, a engatear, se distanciar, dependendo da forma que ela se afastava dos seus pais, a forma que ela era chamada de volta, pode ser que isso gerou alguns padrões de comportamento que hoje, nesse ciclo de 56 a 63 anos, a pessoa, ela o que era um aprendizado lá no passado, da sua infância, de ir para o mundo, aprender com os diferentes, ela hoje está voltando, querendo a aproximação da sua própria família, porque ela se sente só. Esse espelhamento faz com que aquele ninho lá da sua casa, esse ninho que seria o mundo, a sua evolução, o crescimento, ela se sente desconfortável. É nesse período que muitas pessoas têm aquela sensação de que eu sou um vazio internamente, eu preciso estar próximo da minha família para
me sentir viva, me sentir mais próxima. É um padrão. Quando eu falo um padrão, não quer dizer que vai se encaixar para todas as pessoas. Se você cresceu e evoluiu em cada etapa da sua vida, a sua ascensão nesse período de 56 a 63 anos é de sabedoria. Sua família não é mais aquela família de origem, é o mundo, levar para o outro, através da sua vivência, da sua experiência, transformações. Se, por outro lado, você está num ciclo, numa vivência de 49 a 56 anos, que era o momento da colheita, o momento de ouvir o mundo. Se você viveu uma juventude, uma fase juvenil, de 7 a 14 anos, aonde você procurava o sentido do ser, de si, quem era você. É um período que você se espelha muito nos seus líderes, a escola, os professores, os seus pais. Você começa a aprender novos vocabulários. Se você, nesse ciclo, tudo que você aprendia de novo e trazia para casa, às vezes os seus pais diziam: onde você aprendeu isso aqui? Você não ouve isso aqui na sua casa? Então, quando você vai para essa fase de 49 a 56 anos, essa fase da colheita, de ouvir o mundo, você se sente que as minhas ideias elas não são tão boas. Porque quando eu tinha minha criatividade, que eu ia expressar aquilo de novo que eu estava aprendendo, nessa fase da colheita, o mundo ele não sabe me ouvir. Talvez o que eu tenho que falar não seja aquilo que está preparado, porque você internamente, nessa fase juvenil, você pode ter passado por esse processo que a sua liderança, quem você viu como liderança, qual os sonhos que você construiu naquela fase, hoje está impactando nesse período que você deveria ouvir o mundo e servir nesse período de colheita. Também tem o ciclo, esse espelhamento do GPS sistêmico dos centênios, que é o período de 14 a 21 anos, a fase da adolescência. Essa fase é onde você vai buscar a sua identidade. Quem sou eu aqui nesse mundo? O que eu quero da minha vida? Fazer o seu ciclo de amigos, as suas patotas, construir as suas relações. É aqui que você vai se posicionar, tá? Da maneira que você é. Hoje você ama, amanhã você odeia. Amanhã você está com outro ciclo de amizade, está mudando constantemente. Por quê? Eu estou nessa fase, nessa crise de construção da minha identidade. Esse período, ele reflete como espelhamento lá na fase de 42 a 49 anos, aonde a pessoa, se ela vivenciou essas experiências, ela vai fazer a consolidação, ou seja, manter a fase expansiva. Ou seja, essa fase expansiva é a mesma que você estava procurando nessa crise de identidade de 14 a 21 anos. A sua consolidação ela vai se repetir no ciclo de 42 a 49 anos. Então, essa fase expansiva, eu vou, eu vou crescer, eu vou procurar me firmar diante daquilo que eu estou vivendo, seja no pessoal, no profissional, nas minhas relações, porque, conforme eu falei, desse ciclo de 42 a 49 anos, quem não está bem consolidado, ele vai para o ciclo da colheita, que seria o próximo, como se tivesse uma perna bamba pela metade, incompleto, e sempre repetindo ciclos e padrões de comportamento, talvez de fases da infância que não foram bem resolvidas. E simples. Lembra que tudo tem como ser corrigido? Eu falei isso logo no início do vídeo. Quando eu reconheço que algo está disfuncional para a minha faixa de idade,
quando eu conheço esse ciclo de repetição, eu volto naquela fase que eu vivi na minha vida, que ficou disfuncional nesse período. Como que foi a minha juventude? Como que na minha adolescência eu experienciei esse período que eu estava fazendo a minha formação de identidade, o que eu ouvia das pessoas com relação a relacionamentos, em relação ao dinheiro, em relação ao mundo em si. Quando eu trago essa vivência, essas memórias, porque dos nossos ciclos lá do passado, nós não muitas vezes não lembramos dos fatos em si, nós lembramos das memórias, daquilo que você gravou em torno daquela informação, e isso está no nosso inconsciente a nível de gravação em memória, em nível de memória celular, e essas gravações, quando você revisita na sua fase adulta, pode ser que esse repertório é o que está impactando a tua vida em alguma área da sua vivência. Então, revisitar esse ciclo de infância, de juventude que você viveu, vai te dar um espelhamento, porque o que você ouviu lá pode estar repetindo hoje nesse ciclo que você está vivendo de consolidação. Outro sistema de espelhamento é o que vai de 21 a 28 anos, ou seja, esse período é marcado pelo eu experimentar o mundo. É esse ciclo aonde muitas pessoas elas são convidadas a deixar a casa dos seus pais, essa vida próxima familiar, para experienciar como que é o mundo lá fora. A minha bagagem de conhecimento, tudo que eu construí desde o zero até os 21 anos, qual é a minha bagagem que eu tenho de experiência? A minha vida escolar, a minha vivência com a minha família, como que foi a minha experiência de amar para dentro, amar o diferente, a minha relação com o dinheiro, como que eu via a relação dos meus pais, quem eu via mais forte dentro da minha casa, era o meu pai ou a minha mãe? Qual é a família que eu mais me espelho quando eu penso em ir para o mundo? Traga essas informações, porque esse período, esse ciclo de 21 a 28 anos, é um convite para você testar os seus talentos. Tanto é que a gente chama da crise dos talentos. Essa fase que você é convidado a deixar a casa dos seus pais para experienciar o mundo lá fora, é uma sensação de pit stop. Vou para fora testar todas as minhas habilidades. Caso não dê certo, eu ainda volto para consultar os meus mestres, os meus líderes, que são os meus pais, e com a sabedoria que eles têm da vivência, trazer essa maturidade, fazer essa autocorreção. Muitos, quando eles vão para essa vida, nesse ciclo, sai da casa dos pais, para a vida do mundo lá fora, eu sempre falo que nós temos dois períodos de secção. O primeiro é a secção materna. Quando você nasce e vem para o mundo, você automaticamente é desconectado, né? O cordão umbilical é cortado, então você, a partir daquele momento, você ganha autoridade, você ganha autonomia para viver a sua vida livre, desconectado da sua mãe. E quando você faz esse processo, automaticamente você recebe um leve tapinha na bunda para que os seus pulmões que estão colados, eles recebam esse fôlego da vida. É como se o universo falasse: seja bem-vindo. Agora você vai respirar por conta própria. Você vai ser
o dono da sua jornada de vida. Seus pais, eles são funcionais até um determinado período. A partir dessa fase, você precisa alçar voo. Assim como um passarinho que cria asas, e quando elas estão fortalecidas, você vai para o mundo. Esse período de 21 a 28 anos é a fase que nós estamos preparados para encarar, apanhar lá fora, saber como que é a realidade da vida, o que os nossos pais experienciaram da trajetória deles. Quando essa fase ela não é bem resolvida, você não tem confiança, nós encontramos pessoas ainda fechadas para o mundo, com medo, inseguras, ansiosas e às vezes até depressiva. Quando a pessoa está depressiva, ela está buscando um elo que foi quebrado lá nos ciclos anteriores, que fez uma ruptura brusca e ela se sente apegada ao passado. O que tiraram de mim lá atrás que hoje eu estou procurando essa conexão? Por outro lado, quando você sai bem resolvido, você vai viver esse espelhamento no ciclo de 35 a 42 anos. Você vai viver a sua maturidade. Você vai viver a sua crise não mais de talentos, mas a sua crise de autenticidade. A minha profissão, porque nesse período de 21 a 28 anos, muitas pessoas já ganharam a sua formação. Se você foi uma pessoa que escolheu a sua formação, você está bem resolvido, mas, por outro lado, pode ser que você teve uma experiência que não foi o sonho que você queria. Possivelmente você vive uma formação que era o sonho dos seus pais. E esse sonho, você vivenciou ele como uma forma de projeção. Eles sonhavam que eu fosse isso, eles bancaram praticamente a minha formação, porque era um desejo deles. E por eles não terem as condições, eu realizei esse sonho, mas não era o meu sonho. É por isso que muitas pessoas, quando ela vai para essa crise de autenticidade, as pessoas já estão indo para uma segunda formação, terceira formação. Às vezes, relacionamentos que já se acabaram nesse ciclo de 35 a 42 estão se reconstruindo. Por quê? São padrões que estão sendo quebrados e você está se permitindo a experienciar isso. Entre esses dois períodos, tem o período de 28 a 35 anos, que eu chamo que é o fundo da curva. É nesse ciclo que você vai fazer a transição. É a fase de organização. Nessa fase de organização, ela é importante porque você vai trazer um período que foi a construção da biografia do C e ela está partindo para a biografia aliás, do T para o C. E esse período é um período que você vai trazer essa organização interna. Lembra que eu falei que essa fase do espelhamento é uma fase que se repete de forma não como causa e efeito, mas como uma forma metamorfoseada, muito sutil, que você precisa ter clareza e conhecimento para fazer essas passagens de forma não tão abrupta, mas no seu ritmo, no seu período certo. Quem não conseguiu, não sabia como se encaixar em você mesmo nesse ciclo, pode perceber. São pessoas que estão aí nesse período acima de 35 anos, a vida ainda toda confusa. Eu falo por experiência que se antes eu tivesse esse conhecimento, eu não tinha chegado, principalmente esse ciclo, após os 50 anos, que para mim foi muito desafiador, principalmente na questão de desapegar de coisas, que se eu tivesse esse conhecimento desse período de organização interna, talvez eu tivesse chegado com mais leveza,
é difícil você corrigir isso numa fase final, porque foram somatórias de coisas que foram desencadeando durante o processo. Então, esse fundo da curva, de 28 a 35 anos, é um período que você vai fazer essa reorganização do ter para o ser. Quando eu saio desse período de 35 anos, então de 35 a 42, eu vou para essa fase da minha maturalidade. Em contrapartida, quando essa transição ela é sólida, você percebe dentro da sua própria casa. Aí vem a seguinte questão: por que meus irmãos, fulano não fez, não tem tanto estudo como eu, e é uma pessoa que parece que a vida dele, ele consegue resolver tudo, ele tem resposta para tudo. Ele sutilmente, por sabedoria divina, ele percebeu cada período da fase que ele foi convidado a fazer mudanças. Eu fui convidado, você foi convidada, mas existe uma coisa: decisão. Às vezes, por conta do comodismo, a gente prefere deixar a vida me levar, mas deixar essa vida me levar, lá na frente você vai perceber quantas coisas poderiam ter sido melhores se você tivesse organizado a sua vida lá atrás. Vida desorganizada, vida mal direcionada. Não vai. E se tem um lugar que a gente sabe pode organizar a nossa vida, é ocupando o centro. Imagine esse centro como uma arquibancada, um campo de futebol, uma arena, aonde no meio daquele campo tem aquele ciclo. Aquele ciclo representa o seu centro de comando, o seu pit stop, aonde você se organiza para olhar como anda a sua vida no externo. Toda essa fase de metamorfose, de espelhamentos, de repetição de ciclos, existem situações em que nós precisamos enxergar que tudo vai ser um desafio. A sabedoria, à primeira vista, esse primeiro gole, ele não é tão agradável, ele é desagradável mesmo. Porque esse processo, ele só vai ser bem digerido quando você entender que esses dessabores no início, esse desconforto é para que você lá na frente tenha conforto em alguma fase da sua vida. Esse ciclo de mudanças, esse primeiro gole que você dá essa sabedoria, por instinto, nós queremos repudiar. Nós não queremos receber essa sabedoria. É melhor negar, falar: não, isso aqui não existe comigo, você está ficando louco, isso não pode existir. E eu gosto dessa frase de Warner, que ele fala que o primeiro gole do copo, dessas experiências das ciências naturais, sempre falar de você um ateu, mas no fundo do copo, ou seja, no final de tudo, você vai perceber o quanto essa sabedoria divina, Deus estava à sua espera. Lembre-se, entenda Deus como como você quiser. Esse ser divino, esse ser grandioso, como você sente Deus na sua vida, ele sempre estava lá à sua espera. Para você chegar lá, a gente passa por esse ciclo de dessabores. Nesses ciclos de dessabores, nós temos duas coisas muito importantes. Nós temos dois eus. Ou seja, existe um eu que esse eu ele reage aliás, ele rege a nossa vida espiritual. Imagine como se fosse uma carroça e essa carroça você é o carroceiro. Esse seu eu que rege o seu espiritual
é o passageiro. Ele está lá no seu inconsciente. A forma que o eu externo, o seu eu diário, ele lida com a sua vida, automaticamente você está se relacionando com o seu eu interior, esse seu eu superior, esse seu eu que rege a sua vida espiritual. Se você está passando por processos que você tem muitas doenças, perdas, insatisfações, angústias, esse seu eu diário que rege a sua vida, ele está fora de algum espelhamento do seu ciclo atual. Qual é a sua idade que você está vivendo? E qual é o ciclo de repetição que você está buscando lá na sua infância? Será que você está espelhando sensação de abandono, humilhação, rejeição? Você acha que as suas ideias não são boas onde você está? Você vive uma carência afetiva? Você acha que você é uma peça de manobra manipulada por todos e por tudo? Vive esse processo de humilhação querendo sempre agradar os outros? Ou talvez se sentindo traído, traída, trocada, injustiçada? A forma que o seu eu diário rege o seu dia, você está interferindo nesse seu eu que rege o seu lado espiritual. O reflexo externo é o que você está sentindo internamente. Aqui é um grande convite para você buscar e entender qual fase está se repetindo nessa vida agora de forma absoluta, não como causa e efeito, mas de uma forma metamorfoseada que está te travando. Ao invés de você buscar segurança, você está sobrevivendo. O que está acontecendo? Traz essa reflexão, vai visitar, revisita qual é o padrão de comportamento que você está vivendo na sua fase agora e que ciclo você está espelhando. Conforme eu falei, pega aquele período, escreve, dá clareza para os teus pensamentos, o que você está repetindo de padrão na sua vida adulta que não é desse adulto funcional. São dores dessa criança ferida lá atrás, dessa criança machucada nas relações com o próprio pai. Nessas relações que ela se sentiu abandonada, ela não viu os pais presentes, as brigas, as confusões desse lar, e são reflexos hoje nessa vida adulta. Você, para não ver os seus filhos passarem pelo que você passou, você poupa-os dessas situações. Então você não vive, você sobrevive tentando criar uma barreira de proteção para proteger os seus filhos, proteger a si mesma. Eu já te falo, a única pessoa que vai ser capaz de salvar você é você mesma. Ou seja, é esse eu, seu eu cansado, esse você cansado e cansada, estagnada das situações que você vive. Quando você falar para você mesma, chega, não dá mais, eu preciso me reinventar. Eu não posso mais ficar repetindo esse espelhamento, vivendo essas questões que não são minhas. Que você, nem eu, nós não vamos ser a salvação de ninguém nessa vida. Nós imaginamos que podemos proteger o outro, mas o outro é livre para fazer as escolhas que ele quiser. Ele recebeu esse dom lá atrás. O ciclo de centênio ele fala muito disso, né? Quando eu conheço os processos da natureza, se o homem soubesse entender os processos da natureza, ele teria condições de organizar melhor a sua vida e caminhar, porque nós recebemos esse aval lá atrás
quando nós fomos cortados, tivemos o cordão umbilical cortado para respirar, nos conectarmos com a vida externa. Mas hoje em dia a gente não se conecta mais. Nós vivemos afastados do nosso próprio habitat. Nós vivemos conectados, recheados, nossa mente obesa de excesso de telas, que nós não temos nem para respirar, nós respiramos de forma adequada. Eu vi um conteúdo em um livro que eu fiquei impressionado. Ele fala que ele falava que a cada respiração nós respiramos 30% em desarmonia do que deveria ser. São respirações que elas não têm um ciclo completo, de tão apressados que nós vivemos. E aí a gente acaba, de forma inconsciente, repetindo alguns padrões, mesmo sem querer. Presta atenção e, se essa informação tocou em algum ponto, pare e analisa. Porque essas memórias simplesmente estão sendo sinapses que estão sendo iluminadas para que você olhe para as fases da sua vida que você sente que está travada e qual o ciclo que você ainda está repetindo. Todos nós vivemos esse padrão. A nossa vida ela é um espiral. Então, esse ser aí, ele sempre está procurando o sentir, o pensar, o querer para executar. Quando você traz essas transformações, essa renovação, ela vem através do nosso sentir, nossa mente, nosso pensamento, nosso sentir, nossa vontade, nosso querer. Se tem uma coisa que nos mina, é esse querer e não querer. Ou você decide, ou melhor, você nem decidir. Eu gosto hoje, amanhã eu não quero mais. Preste atenção aos grandes sonhos que você teve na sua vida, as grandes conquistas. Você teve esse empenho, você queria aquilo, você conquistou aquilo. Esse nosso querer, o nosso contato com a nossa realidade. Eu sei o que eu quero, eu sei quais são os meus objetivos. Isso faz muita diferença quando você não está bem organizado, não está bem direcionado para a sua vida. Às vezes as pessoas elas acabam sendo umas pessoas perdidas, desconectadas. Não é à toa que a gente vê, está notando, que existem comportamentos que as pessoas estão se tornando infantilizadas. Se você acompanhou as redes sociais aí, falando de muitos processos que os adultos estão fazendo, e isso está refletindo comportamentos que não fere o seu padrão hoje, da sua essência, dessa evolução da vida. Eu trago isso como se fosse aquele cordão umbilical. Se você foi cortado lá de simbiose com a sua mãe, e eu falo mais ou menos assim, é como se aqui fossem as suas memórias, e aí essas memórias, você anda com esse cordão umbilical, procurando alguém para conectar, porque você se sente uma pessoa desconectada de você mesmo, essas memórias, elas andam gritando dentro de você. Então você não é um eu completo. Lembra que eu falei do eu superior e do eu diário? Essa pessoa está procurando alguma coisa para acoplar alguém que faça essa função de mãe ou de pai na minha vida. Então, esses comportamentos são espelhamentos desse ciclo do centênio de pessoas que estão vivendo um ciclo de idade adulto, mas com comportamentos infantilizados. Homens se tornando meninos, mulheres tendo seus maridos como se fossem seus filhos, homens querendo ser tratados como se a mulher fosse a sua mãe ou vice-versa, disfuncionais.
Nós crescemos para viver em harmonia, em equilíbrio, cada um fazendo a sua função, cada um em equilíbrio. Quando você traz esse padrão de comportamento, revisita. Opa, peraí. Esse comportamento, ele é ideal para o ciclo de vida que eu estou vivendo? Ele condiz com a minha essência? Eu não sou tão infantilizado, não. Eu não estou imitando algo que não condiz com a minha postura. Meio confuso isso. Eu estou simplesmente fazendo essa provocação para que você olhe para essa situação e veja se você está passando por isso. E caso esteja, aqui fica um convite para você olhar qual ciclo da vida você está esperando lá na sua infância. O que faltou está fazendo falta hoje nesse adulto que é você. E todas essas fases, elas vêm de encontro com o querer. O que é o querer? O querer já é a ação. É aquilo que você experienciou lá no passado. Pensamento, sentimento, vontade, pensamento, razão, sentimento, vontade, o fazer, o querer, a ação. Ou seja, eu agora já incorporei aquilo, já senti com o coração, o pulmão, e isso virou o meu querer. Eu vou trazer esse equilíbrio do yin e yang e vou manifestar. E esse desejo, ele faz com que os seus sonhos, aquilo que você tanto almejou na vida, ele torne-se a sua realidade. Eu sempre falo que sem a vontade não existe o querer. Sem esse pensamento, essa razão do porquê eu existo, para que eu existo, aonde vou, com quem vou, se ela não for bem embasada, você vê que seu dia é sempre mais do mesmo. Você não tem sincronicidade, você não tem organização, você não vê a hora de chegar, por exemplo, uma sexta-feira, até o domingo, até a hora do Fantástico, tá tudo bem. Deu aquela hora do jornal do Fantástico, pronto, seu corpo já se prepara, amanhã já é o dia. Uma daquela é segunda-feira. E você já programou no seu padrão que viver da segunda-feira por diante é melhor. Final de semana até sexta-feira é o entusiasmo. Quando chega sexta-feira, então, nossa, a coisa deslancha. Mas final de semana, por quê? É um padrão interno. Sendo que todos os dias são praticamente um dia de você transformar algo na sua vida, esse querer, vão ser todos iguais? Não. Todos os dias nós vamos ter coisas difíceis de superar, sim. Mas se elas existem, é porque algo está querendo nos mostrar. E se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é negar que aquilo existe. Quanto mais eu escondo aquela informação, mas eu não estou resolvendo. Eu só estou fortalecendo aquela situação para que de uma hora para outra ela apareça de uma forma muito mais confusa e talvez eu não tenha condições de resolver. O melhor momento de resolver uma situação é quando ela aparece, porque ela está nova, ela não está com força. E ali você tem as condições para resolver. E isso que aparece pode ser espelhamento de situações que você viveu lá no passado e que ainda não resolveu.
E nesse exato momento, eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva sobre tudo isso que nós nos falamos até agora e fizesse um apanhado geral. O que foi bom nesse centênio lá atrás? Pega um caderno, eu aconselho que você pegue um caderno e veja a faixa de idade que você está e visita o período lá atrás, de 0 a 7 anos, ser conhecido com você, de 7 a 14, 14 a 21, e faz essas perguntas. O que foi bom nesse centênio? Qual foi os meus desafios? O que eu vivenciei? Como que era a relação com os adultos? Vai trazendo esse monte de informação. Também da mesma forma, o que não foi bom, o que você faria? Ali está diferente, tá? Diferente, tá? Entenda como diferente. O que você faria de diferente hoje? O que podemos melhorar a partir dessa experiência? Você, como adulto hoje, o que você poderia fazer? Faz esse teste. Você vai perceber que várias informações vai cair como uma luva na sua cabeça. E hoje, com a maturidade que você tem, com as experiências que você tem, e veio uma informação agora que eu quero compartilhar com você. Se você é aquele tipo de pessoa que percebe que todos os ciclos da sua vida sempre são, o problema maior é dinheiro, eu gostaria que você fizesse uma visita. Como que era a relação para as mulheres da sua família em relação ao dinheiro? Tinha pessoas que foram rejeitadas por conta do dinheiro, excluídas? Tinha pessoas que foram abandonadas por conta do dinheiro? Será que teve situações de que teve processos de falência por conta do dinheiro? Alguém que era muito bem sucedido na família e aí passou por um processo de falência? Alguém que tinha muito sucesso, e mas a vida dela era muito desregulada, desregrada, era uma vida fútil, que você falava, eu não, se for assim eu não quero. O que você ouvia falar sobre o dinheiro? Você via que o dinheiro era uma forma de manipular as pessoas, comprar o sentimento e emoções das pessoas? Será que você viu o dinheiro como uma forma de troca, traição, uma forma de prostituição? Como que você via tudo isso? Talvez hoje seja um dos meios que você não tem medo do fracasso. Você tem medo do sucesso. Você tem medo de ser diferente. De você crescer tão alta, e fugir dos padrões e acabar caindo, fracassando como alguma dessas pessoas lá atrás. Isso são padrões inconscientes que vão reger a nossa vida. Se você se interessou por esse conteúdo e ficou comigo até aqui, prazer. Este é o canal Levemente, aonde nosso comprometimento é trazer clareza, caminhos e possibilidades para que você possa fazer grandes escolhas na sua vida. Eu não tenho todas as respostas e eu nunca vou ter todas as respostas que você procura. Mas eu trago as informações que, se vocês me seguem, chegou até aqui, uma grande chave vai ser virada na sua vida. Informações, ela só é prazerosa quando ela gera transformações internas. E eu afirmo, se lá atrás eu tivesse esse conhecimento para organizar a minha vida, essa é a fase de ciclo, de encerramento, para desapegar de coisas, não teria sido tão difíceis. Acúmulos e que a gente vai trazendo para a nossa vida, hoje a gente acaba tendo que desapegar, deixar ir aquilo que já não serve mais, que já não é mais funcional, para que você tenha uma vida muito mais saudável. Se você não é inscrita, não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente.
para que mais pessoas, assim como você, tenham acesso a essa informação. Tenha uma ferramenta capaz de transformar a sua vida. Isso aqui não é uma jornada qualquer, é uma jornada espiritual. O ciclo dos centênios é uma pedagogia. E se é uma pedagogia, é porque eu aplico na minha vida e gera transformações. Não faça assim como eu, que queria ver a minha transformação nos outros e só quebrei a cara. Eu tenho que ver as minhas transformações em mim a partir do momento que eu aplico aquilo que eu estou ensinando a você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e até o próximo vídeo. Tchau!